Olá, nós somos a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Superintendência de Trens Urbanos de Recife, e viemos, por meio dessa apresentação, trazer reflexões sobre o importante papel do metrô, que contribui para a mobilidade urbana sustentável na região metropolitana do Recife, nos 4 municípios em que opera, proporcionando assim ao cidadão um transporte eficiente, rápido, seguro e amigo do meio ambiente. É importante destacar que a mobilidade urbana sustentável é uma iniciativa que busca reduzir a dependência do uso de veículos particulares, principalmente aqueles movidos a combustíveis fósseis, minimizando assim a emissão de poluentes e contribuindo para a redução dos inconvenientes congestionamentos na cidade. Mas a atividade metroferroviária lança nas regiões em que opera ainda mais externalidades positivas. E é justamente por isso que trazemos as reflexões sobre o título Relevância dos Sistemas sobre Trilhos, o caminho para a sustentabilidade ambiental e econômica das cidades. Gostaria de começar a nossa reflexão afirmando e reafirmando a nossa característica, a nossa peculiaridade enquanto ferrovia. E de certo, nós somos diferentes, e essa diferença é a nossa força. Bem, enquanto temos outros transportes de massa, como o navio e o avião, que nem pagam as águas que navegam e nem o ar que voam, temos o nosso sistema metroferroviário com diversos subsistemas, como o nosso material rodante, a via permanente, sistemas de sinalização, sistemas elétricos e de potência, nossa catenária em cima dos trens, a nossa segregação de via e muitos outros sistemas. E todos esses ativos estão no guarda-chuva da nossa operação e manutenção, ou seja, uma operação completamente diferenciada e, portanto, precisamos e merecemos ser tratados de forma igualmente diferenciada, porque trem é progresso e tem vocação desenvolvimentista. Trazemos aqui a memória de dois paraibanos da cidade de Itaperoá, mas que por suas carreiras e inúmeras contribuições podem ser considerados grandes pernambucanos. São eles o Silvio Meira e o Ariano Suassuna. Duas pessoas que dispensam apresentações. Um, cientista brilhante, empreendedor e visionário. O outro, dramaturgo, escritor e autor de obras como O Alto da Compadecida. Ambos contam causos parecidos em relação à ferrovia. O pai de Silvio, por exemplo, foi um visionário daquela época, onde juntou toda a sua família e se mudou do seu município porque soube que o trem não passaria por aquela cidade, com a visão de que um trem é progresso e ali não chegaria o desenvolvimento e o tão sonhado progresso. Isso é muito impactante, mesmo para aquela época. E isso demonstra como o trem tem essa capacidade de entregar desenvolvimento para as cidades e já faz muitos anos, representando então uma tecnologia de vanguarda, seja de transporte de pessoas, seja de transporte de cargas. Nesse sentido, é impossível olhar para aquela caixinha onde o trem está inserido e não enxergar que nessa caixinha contém uma série de benefícios, uma vasta gama de externalidades positivas e eventos macroeconômicos extraordinários que são lançados na sociedade como um todo e nas regiões metropolitanas onde o trem assim opera. Ou seja, o trem não se contém. E dessa forma, não tem como falar de macroeconomia e dos eventos macroeconômicos que excedem a operação do metrô sem dar alguns passos para trás e enxergar o cenário macroeconômico onde o metrô do Recife está inserido, que é a grande região metropolitana do Recife. Bem, nós estamos inseridos na sexta maior região metropolitana do Brasil, uma conurbação de 14 municípios extremamente condensados, onde temos aproximadamente 65% do PIB de Pernambuco concentrado nessa pequena região. Então, é uma região de fato de alto impacto. É o segundo polo médico do Brasil, é o segundo polo de tecnologia, informação e comunicação, atrás apenas da Grande São Paulo, contando com equipamentos e entidades como o Centro de Estudos Avançados do Recife, o Porto Digital e o próprio Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, nós temos o quinto maior porto em carga e movimento, que é o Porto de Suape. E, infelizmente, no cenário de transporte em que estamos enquadrados, temos também, proporcionalmente,
dentro da nossa região, o pior trânsito do Brasil, atingindo o primeiro lugar nessa estatística um tanto nefasta. É justamente nesse cenário macroeconômico em que se encontra o metrô do Recife, que hoje opera em 4 municípios, 37 estações e 71 quilômetros de extensão de via, contando tanto com seus ramais elétricos quanto com o sistema diesel. E nesse cenário em que os trens ele não se encontra perfeitamente integrado tanto ao tecido macroeconômico quanto ao tecido social, onde prestamos um serviço importantíssimo para essa sociedade, como o transporte troncal. E temos o desafio de maximizar o seu uso e contribuições diante desse cenário tão importante, tão relevante para a economia do país. Esse trem hoje, ele não está completamente inserido dentro dos planos diretores do Estado, bem como dos municípios em que hoje nós operamos. Daí vem os famosos pesos na balança. É sabido que nós prestamos um serviço de alto valor social, e isso é inegável. Em contrapartida, existe a necessidade de grandes investimentos e tem-se um baixo retorno financeiro direto, claro, olhando exclusivamente para as receitas operacionais auferidas por bilheteria. É uma balança descompensada, em princípio, quando a gente olha para os valores nominais. E situação semelhante pode ser observada, por exemplo, nos Correios, que, assim como o metrô, também presta serviço essencial à população. A empresa Correios desenvolveu uma extrema capilaridade nesses mais de 360 anos de prestação de serviço e, em algumas capitais, em regiões extremamente desenvolvidas, vamos concordar que serviços como a Amazon, uma Magazine Luiza, um Mercado Livre, muito provavelmente tenham infraestrutura suficiente para prestar um serviço de qualidade e excelência nessas capitais, por conta, obviamente, dos interesses econômicos, e isso tudo faz sentido. Mas imagina uma pessoa em Itaperoá, por exemplo, na cidade do Silvio, na cidade do Ariano Suassuna, ou em regiões remotas, em regiões de difícil acesso, onde encontramos uma população, sobretudo das classes C, D e E, e com um alto grau de dificuldade de acesso aos bens e serviços. Os Correios são instrumentais, são fundamentais na garantia desse serviço essencial e, dada a sua capilaridade, dada ao cunho social do serviço que prestam, são extremamente relevantes e trazem benefícios outros que excedem a sua própria atividade. Gosto de fazer essa analogia porque ela vai de encontro justamente à filosofia do transporte de massa, a filosofia do transporte coletivo de passageiros, onde estamos inseridos. Quando a gente coloca essa lupa, né, esse olhar atento para essa operação ferroviária, nós temos um grande entretanto, né, um porém, que justamente é onde encontramos uma valiosa cadeia de valor. Os estudos da NP Trilhos no biênio 2018-2019, que são anos que estão contidos no mundo pré-pandemia, que realmente mudou a lógica dos negócios de transporte e em todos os setores produtivos do Brasil e do mundo, em nível Brasil, nós já estamos de emitir 2,4 milhões de toneladas de poluentes. Geramos uma economia de 1 bilhão de litros de combustíveis fósseis. Reduzimos em 820 milhões os custos em acidentes, ou seja, representando uma economia substancial dos gastos governamentais com saúde pública. Retiramos 1,3 milhão de carros e 18 mil ônibus dos centros urbanos, gerando uma economia anual nominal de 7,1 bilhões. Ou seja, são cifras absolutamente estarrecedoras e impactantes. Destacamos aqui a promoção da economia de tempo, refletindo diretamente no dia a dia do nosso usuário cliente das cidades, onde os sistemas sobre trilhos chegaram a economizar, em média, 50 minutos ao dia e 3 dias ao mês da vida de toda essa população. Isso é uma marca do ganho em qualidade de vida. Imagina só o impacto socioeconômico e até financeiro dentro de empresas por essa economia de tempo. Imagine, então, a produtividade dessas pessoas sendo afetada diretamente pelo transporte sobre trilhos. Essa é a nossa grande cadeia de valor. Essa é a nossa entrega que vai além. Mergulhando especificamente no caso do metrô de Recife e, obviamente, aplicando as proporcionalidades dos passageiros transportados no período, e repito, período este anterior à pandemia da Covid-19, dá para se ver que, em média, nossos gastos operacionais
incluídas todas as despesas, giram em torno da ordem de 350 milhões de reais, onde as externalidades positivas calculadas em muito ultrapassam esse valor na ordem de aproximadamente 380 milhões em externalidades positivas jogadas tanto no estado de Pernambuco quanto nos municípios em que essa operação é realizada. Não é algo trivial, é algo que doutrinariamente se repete em um discurso de operações deficitárias ou em operações que não se sustentam, mas como demonstrado numericamente, o valor social, que em tese é intangível e incalculável, é absolutamente tangível, demonstrável e real, uma vez que expandimos os horizontes e encaramos a operação metroferroviária num cenário macroeconômico como um todo. Para os modais complementares ao modal metroferroviário em transporte coletivo, é importante ressaltar que estes geram resíduos sólidos e líquidos, que contribuem para a poluição do solo e da água. Esses agentes prejudicam a saúde dos usuários clientes do sistema de transporte, os que nem utilizam esses meios de transporte, bem como ao próprio meio ambiente. Ora, são pneus, plásticos provenientes de partes de veículos, peças de metal, borrachas, óleos lubrificantes, sejam esses descartados ou provenientes de vazamentos, graxas, combustíveis que vazam durante a operação e tantos outros agentes poluentes. A emissão de poluentes pelos escapamentos desses veículos interferem diretamente na qualidade de vida das populações urbanas dessas cidades, com seus impactos sendo sentidos diretamente nos pulmões e em doenças correlatas. É importante destacar também que todos os derivados do petróleo, o óleo diesel é o que mais contribui para a emissão de CO2 e é um combustível fóssil que não raramente é subsidiado nas operações, com a administração de incentivos e isenções dos poderes governamentais. Assim, os transportes públicos de passageiros sob trilhos se apresentam como o principal modal da mobilidade urbana em função da sua tecnologia elétrica e com agente mitigador dessa poluição urbana, contribuindo então para a redução substancial dos gases do efeito estufa. Nós enfatizamos que o modal ferroviário e metroferroviário se apresenta como um equipamento socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente justificado, onde a sustentabilidade passa a ser, ao mesmo tempo, o foco e o principal desafio para o desenvolvimento urbano das cidades. A cidade urbana sustentável, que advém das operações metroferroviárias, não apenas reduz o impacto ambiental, mas também melhora a qualidade de vida nas cidades, ao trazer economia de tempo, ao reduzir a poluição do ar, o ruído e o congestionamento. Além disso, proporciona maior acessibilidade e inclusão para aquelas pessoas que não possuem veículos particulares, tornando as cidades mais justas e equitativas, em termos de mobilidade e, por que não, falar em oportunidade. As diretrizes da nova economia mundial anseiam pela sustentabilidade e a transação para essa economia sustentável tem o potencial de gerar ainda mais riquezas, uma maior arrecadação pela geração de oportunidades e a atração de ainda mais investimentos capitaneados pelo governo. A mudança para as práticas sustentáveis no transporte e em tantos outros serviços constitucionalmente essenciais é cada vez mais uma necessidade urgente para o enfrentamento dos grandes desafios globais. Nesse sentido, o metrô que se expande para o suprimento de demandas de transporte e para o atendimento de demandas casadas com interesses empresariais, industriais, é uma poderosa mola motriz de desenvolvimento regional. E, se o fazemos de forma a explorar as matrizes de energia limpa, trazemos a possibilidade de um desenvolvimento industrial brasileiro de ponta, sustentável e que vai suportar a cadeia de desenvolvimento por longos anos. A CBTU é uma companhia de vocação nacional e integrante da Administração Pública Federal. Por isso quer ser ator principal nesse vasto mar de possibilidades de desenvolvimento nacional. Parafraseando e também adaptando o Dr. Celso Pancera, presidente da FINEP, nós não queremos reindustrializar o Brasil com as indústrias da economia passada.
mas sim, nós queremos e merecemos industrializar o Brasil com a nova economia, com as novas tecnologias e com o metrô do futuro. Nós somos a Companhia Brasileira de Trens Urbanos.